Nós estamos refletindo sobre a Semana da Paixão. Nós ontem trabalhamos a entrada triunfal de Jesus e nós queremos ver o que Jesus fez na segunda-feira. Porque Jesus, naquele dia, ele limpou o templo. Pessoas de todo mundo conhecido daquela época foram até Jerusalém, porque quando chegaram lá, eles trocaram o seu dinheiro para prestar culto pela Páscoa, que era muito comum e era até costume do povo judeu. Jesus então viu que os cambistas naquele pátio, na frente do templo, ao invés de servirem a Deus, estavam tendo lucros ilícitos. O fato dos cambistas terem negócios dentro da casa de Deus já era algo ruim, mas agora explorarem ainda as pessoas, para Deus isso, através de Jesus, foi algo muito pior. Por isso mesmo que o coração de Jesus estava cheio de amor pelas pessoas que buscavam a Deus em situações assim, lembrando que a Páscoa para eles significava libertação da escravidão. Conforme nós lemos em Mateus capítulo 21, os versículos 12 a 14, Jesus entrou no pátio do templo, expulsou todos aqueles que estavam lá vendendo e comprando algo. Ele derrubou as mesas naquele dia dos cambistas e os bancos dos vendedores que estavam vendendo pombas, para que as pessoas pudessem então fazer o sacrifício. Por isso que Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em covil de lobos. Os cegos e os coxos se aproximaram dele no templo e ele os curou. É para isso que Jesus veio. Deus quer que nós o adoremos totalmente. Ele é digno de adoração e de devoção. Se nós colocarmos uma barreira entre nós e Deus, ou se nós fizermos algo mais importante para nós do que para Deus, nós na verdade não estamos fazendo a vontade de Deus. Você está colocando alguma barreira entre ti e Deus, entre você e Deus? Você está permitindo que algo venha a te distrair, para que você não adore a Deus de fato, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? O que você precisa que Jesus mude na tua vida, para que você o adore livremente? Na sociedade em que nós vivemos, a maioria das pessoas perguntam: e daí? Que diferença a pergunta faz à minha vida? Como nós podemos aplicar ela à minha vida? E se Jesus estiver vivo, qual é o problema? Como pode algo que aconteceu 2000 anos atrás influenciar a minha vida hoje? Há uma geração que se pergunta: o que isso tem de tão importante para a minha vida? Era aquela pergunta básica que as pessoas estavam fazendo na cidade de Corinto na época de Paulo, e é algo que precisa ser respondido também hoje. Qual a importância de Jesus? Porque Jesus veio falar da morte dele na cruz, mas principalmente da ressurreição. 1 Coríntios 15, os versículos 12 a 19, justamente o Paulo começa a dizer que a ressurreição de Jesus é que mantém a nossa fé unida, é que nos torna a base da nossa vivência cristã. Além disso, Jesus não só ressuscitou dos mortos, mas Paulo diz que quem crê nele, quem confia nele, também irá experimentar a ressurreição dos mortos. Jesus veio sim para nos libertar desse poder da morte. A boa notícia é que Paulo nos traz nesse texto de Coríntios, é que Deus não nos deixa sem resposta, Deus não nos deixa sem esperança. A ressurreição é um fato consumado, é um fato histórico reconhecido, é um assunto de registro público. Você pode dizer ou até mesmo perguntar: virou manchete? Está nas mídias? Alguém passou via WhatsApp isso? 80% das pessoas dizem que creem na ressurreição, mas a maioria dessas pessoas não vão à igreja. Por que será? Acredito simplesmente porque elas não entenderam ainda o que Jesus veio
fazer aqui entre nós. Qual é a diferença que deve fazer a Páscoa na minha vida? Que diferença faz saber que Jesus naquela segunda-feira foi até o templo? Porque ele foi para anunciar a palavra de Deus. E ele foi para dizer que os nossos pecados estão perdoados. Ele foi para dizer que as nossas vidas têm um propósito. Ele veio para dizer que ele não veio julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. É isso que Jesus veio fazer. Você crê nisso? Você entende isso? Ou esse período que nós estamos vivendo, a exemplo dos cambistas na época de Jesus, é apenas uma tradição? Eu espero que você creia que Deus tem o poder de nos perdoar e salvar através da morte e da ressurreição de Jesus. Creia, Jesus limpou os cambistas no templo dele, para que as pessoas verdadeiramente adorassem a Deus. Assim também Ele quer limpar a tua vida e a minha vida, para que nós também venhamos adorá-lo a Deus. Que Deus te abençoe, e que Ele te guie, e que no dia da manhã também você possa entender mais a verdade e a vontade de Deus. Amém.